Bom, boa tarde a todos então. Hoje a gente vai realizar mais um encontro, né, do nosso projeto de extensão NAFTA, Narrativas Fantásticas e Temas Afins. E o assunto da nossa conversa de hoje são dois contos da Carolina Mancini, né, escritora que está presente aqui no encontro. Foi convidada pela Adriana Alberti, né, que faz parte sempre do nosso projeto, né? E então, como mediadora, bom, a gente agradece, né, imensamente a presença da Carolina, né, a disponibilidade dela de participar do evento. E também a Adriana, né, embora ela seja da casa, ela tá uma participação especial aí como mediadora, né? Então, eu vou passar a palavra para a Adriana, porque é ela que vai conduzir a conversa, né? Claro que todo mundo vai poder participar também depois das discussões. Então, obrigado a todos, né, e todas, e a palavra fica com a Adriana, então. Oi, gente, boa noite. Faz tempinho que eu não faço mediação no grupo, então já vou avisar que estou assim, um pouco enferrujada. Bom, eu fiz uma pequena bio da Carol para a gente saber um pouco mais sobre ela. E aí eu separei talvez duas perguntas ou três, assim, só para a gente bater um pouco de papo sobre a escrita e depois a gente falar sobre os contos. Que a gente já tinha feito isso em alguns casos, quando tem outros convidados ilustres. Então, vamos lá. A Carol Mancini é escritora, ilustradora e mestranda em História pela PUC de São Paulo. Ela é autora de Dias de Chuva, Nihil, que foi livro vencedor do prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica de Horror em 2019. E como ilustradora, ela recebeu da Aberch a medalha de destaque pelo trabalho na antologia O Melhor do Crime. Ela começou a escrever aos 13 e já aos 15 escrevia também poesias e contos de terror. Há um tempo atrás, através do projeto de Expressões do Fantástico, tinha uma pergunta para falar um pouco sobre, dentro dessa vasta possibilidade de fantástico, de gêneros correlatos, como que a Carol via a literatura dela, né? Onde que ela se encaixava nisso. E aí ela destacou principalmente pelo terror, que tudo que ela escreve, ela vai acabar passando pelo terror. E aí ela se colocou como fantasia sombria e até mesmo em distopia e realismo mágico, ela coloca elementos de terror na literatura dela. A gente escolheu os dois contos. Eu confesso que depois que eu terminei de ler o primeiro, eu falei, bom, a gente vai ver duas perspectivas diferentes, né? O que a gente pode ler como o insólito, que é o Vazio Depois da Janela, e um que fica sombrio, mas ele não necessariamente seria fantástico, que agora me fugiu o nome do conto, eu peço desculpas, Carol. Detalhes. Minha memória, por isso que eu larguei a história. Enfim. E aí eu queria primeiro agradecer a presença da Carol de novo e ao professor Fábio por ter topado minha indicação. E, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira enquanto escritora e por que você destaca tanto as questões de terror. E aí eu faço outra pergunta para você. Acho que é mais fácil assim. Acho que fez uma boa bio, né, do que eu já fiz. Então é isso, né? Eu escrevo, comecei a publicar em 2010, eu fiquei um bom tempo publicando só em antologias, em coletâneas, dando preferência para coletâneas que tivessem um projeto editorial, no sentido de editores que me ajudassem a mexer no texto, para aprender um pouco realmente essa parte na prática, né? Eu costumo dizer que a gente não tem escola só para isso, né? Só para escrever, então eu fiz a minha escola entrando nesses projetos. Eu digo no sentido técnico mesmo do dia a dia, né? De mandar para o editor, receber correção, arruma isso, arruma aquilo, né? Então eu passei esse período para depois começar a publicar minhas obras sozinha. Bom, acho que é isso, tem algumas coisas que devem vir
esse ano ainda, espero, algumas coisas no ano que vem. Também sempre com essa pontinha de terror, de fantasia sombria, né? E aí a Adriana comentou que o terror é o tempero, e para mim é isso, porque o terror é uma forma da gente trabalhar com metáforas e sensibilizar as pessoas para situações de uma maneira não tão secretária, sabe? Sem você precisar dizer ou fazer um texto didático, mas eu utilizo o terror para sensibilizar dentro de algumas temáticas e pensamentos que eu acho importante que sejam discutidos, assim. E o meu objetivo é incomodar. O meu objetivo é que as pessoas fiquem incomodadas com o que eu escrevo, gostando um pouco mais, um pouco menos, ou não gostando, mas que os assuntos a incomodam de alguma maneira, que elas possam pensar um pouquinho sobre aquilo depois. E não sobre os assuntos, pelas vivências dos personagens, né? E eu também gosto muito do terror, porque eu acho que ele é uma coisa que você não controla, né? Você deixa de racionalizar quando você tem medo, ou o medo vai contra a racionalização, e a partir disso a gente consegue tocar, eu acho, né, as pessoas de uma forma, assim, desapercebida, né? Elas estão ali envolvidas pelo medo ou pela suspensão na história, a suspensão dos outros sentimentos, né? E aí vem esses assuntos, essas temáticas que eu acho interessantes de serem tocadas. Acho que é um pouco isso. Carol, eu tenho uma... Gente, eu chamo de Carol porque eu já conheço, e aí, desculpa, eu não consigo... Nem quando eu tenho que apresentar oficialmente eu falo Carolina, eu já peço desculpas, então, mas... Carol. Carol, eu li Dias de Chuva, eu li Nihil, eu acho que as duas se distanciam bastante, eu acho até que... Eu vou colocar assim, quando o fantástico está mais em pauta, a gente fica pelo elemento do terror. Mas você também traz temas que são sensíveis, e a gente até vê isso no fantástico, né? Quando a gente vai ler sobre teoria do fantástico, a gente percebe que em alguns textos, o fantástico ele vai ser um meio para falar de assuntos tabu, né? Por exemplo, as narrativas do século XIX, a gente encontra, por exemplo, formas de amor que não eram exatamente aquela socialmente aceita, né? Então, você vai ver casais do mesmo sexo, ou então a sedução, a mulher que é sedutora, né? Tá certo que é colocado como um ponto pejorativo no século XIX, mas eu digo assim, a mulher dona de si. A gente pode ler por uma outra perspectiva, se a gente for da liberdade poética. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é colocar esses temas que você quer que incomode numa narrativa fantástica ou de terror. Eu acho que é um processo consciente. Enquanto escritora, eu acho que é um processo consciente. Você seleciona ali o assunto que você quer e fala, não, eu vou colocar ele aqui. Mas como você faz isso na escrita, né? No processo da escrita? Normalmente tem uma coisa que me incomoda, um assunto que me incomoda. E aí eu quero trazer isso a partir com a literatura, né? Você comentou dos Dias de Chuva, que inclusive precisa voltar a circular, né? Para voltar para a Amazon, pelo menos. Mas é uma história sobre relacionamento abusivo. E quando eu comecei a escrever, estava numa época que a própria fantasia estava passando pano para relacionamentos abusivos, né? Abusivos não necessariamente são físicos, né? Abusos físicos, mas principalmente abusos psicológicos, né? Da pessoa te controlar. E aí eu falei, não, eu vou escrever uma fantasia que vai discutir isso, que vai falar sobre relacionamentos abusivos, com todas as metáforas que eu puder colocar no fantástico. Então, eu traço esse consciente, e aí eu começo a pensar em quais as personalidades, né, dos personagens que podem me ajudar a contar essa história, né? Então, assim, se eu vou falar sobre relacionamento abusivo, eu preciso ter ali um personagem que vai sofrer o abuso. Então, assim, qual é um tipo de vítima de um abusador? Né? Então, assim, quais as características
psicológicas, né, ou do momento que aquela pessoa vive, da sua natureza, que fazem com que um abusador olhe e fale, é uma possível vítima, né? Então primeiro eu penso a temática, e aí eu penso quais personagens podem me ajudar a contar essa história, né? E aí é escrever, né? Eu acho que é pensar na cena, e eu também gosto muito de não deixar nada muito preto no branco. Eu gosto de envolver a pessoa para que ela tome as suas próprias conclusões, né? Sobre o que ela está lendo. Então, eu não vou, no livro mesmo eu não falo, essa é uma história sobre relacionamento abusivo. As pessoas que leram me contaram, claro, de fato, era o que eu queria, deu certo, né? O Nihil também é um pouco isso, né? Então, eu queria discutir o medo de diferentes esferas e como as pessoas lidam com o medo extremo. E aí, então, veio essas narrativas de milhares de personagens que tem no Nihil para falar sobre isso. Então, é um pouco essa estrutura, pensar a temática, pensar os personagens que se encaixam, e eu olho muito para as pessoas, né? Eu olho para as pessoas ao meu redor, eu olho para as pessoas no ônibus, olho para as pessoas com quem eu escrevo, ou com quem eu estudo, com quem eu trabalho, e pego características de pessoas reais, que eu acho que é importante na hora de fazer a construção dessas pessoas que vão me acompanhar durante o projeto. E como você coloca esses elementos insólitos, assim, como é que eu vou explicar? Como você seleciona os elementos insólitos? Tem uma preferência? Vai do feeling da narrativa ali na hora? Pensando não só os livros, mas também os contos, né? Tem um pouco da minha vontade de trabalhar com um mito ou outro, né? Tipo assim, putz, eu gostaria de trabalhar com um mito um pouco assim, né? Ou com fantasma, eu gostaria de trabalhar com fantasma. Mas aí, às vezes, pode ser que o fantasma não encaixe com o que eu quero, né? Então, como é que eu vou dizer? Apesar de ter uma vontade assim, pessoal minha, de querer me aventurar por um gênero ou outro através dessas criaturas, né, ou desses cenários de fantástico, eles nunca falam para mim acima da minha vontade de trabalhar esse tema central. Então, ele tem que estar a favor. Eu sei que é péssimo isso, era falar de estética literária, né? Mas eu uso ele a favor da história que eu quero contar. Então, e não o contrário, né? Não, tipo, eu quero escrever sobre, sei lá, o vazio tem um pouco de ficção científica, né? E aí, para o mundo que eu queria construir, tecnologia, conhecimento e discutir até onde a gente vai com essas coisas é importante. Então, não caberia ali ter uma assombração a partir de magia, sabe? Porque eu não conseguiria abordar o que eu acharia importante ser abordado na história. Eu pergunto essas questões técnicas, até porque, até em conversa com o Fábio mesmo, é interessante a gente ver como o escritor se propõe a se posicionar enquanto é escrita para construir essas narrativas. Porque a gente tem a visão crítica teórica, né, que é aquela que a gente vai pegar da academia, vai fazer análise, vai falar quais são os elementos, que é um pouco que a gente faz na academia, e aí a gente tem, quando a gente traz convidados, a gente tem a possibilidade de falar assim, tudo bem, isso aqui é o que a gente vê depois, mas e como que é durante? E é por isso que eu fiz essas questões mais técnicas. Bom, os dois pontos que a gente selecionou, o detalhes, eu vou fazer um resumo bem resumido, tanto do detalhes quanto do vazio depois da janela. Eu deixei no link ali nas mensagens, tanto o link do Dias de Chuva, que tem 2 na estante virtual, e o do conto, e do e-book do Nihil na Amazon. O Dias de Chuva só tem aqueles 2, inclusive você não encontrou outro lugar nenhum. E tem o e-book. Bom, detalhes começa com a narrativa em primeira pessoa, que eu já achei bem mais imersivo, porque você tá vendo o que o personagem vê e você sente o que a personagem sente.
Durante metade da narrativa, ela vai descrever, a personagem vai descrevendo o que ela ouve, o que ela supõe que esteja acontecendo, e a todo momento eu fiquei ali tensa no sentido de, ok, em que momento isso vai dar errado? Porque eu fui com uma perspectiva de leitura, confesso, e aí, quando percebe, na verdade, que é uma... O que eu percebi que é uma pessoa meio que em estado vegetativo, bom, foi a minha interpretação, né? E como ela vai se dispondo no ambiente, né? Como a percepção da mãe ela só mexe o olho e eu nem sei o que tem ali, né? Não sei o que tem dentro dela ali sobrando, restante. E a capacidade de descrição da personagem enquanto narradora é excelente. Ela é muito mais perspicaz do que eu na vida. De perceber alguns detalhes, de perceber provavelmente ações, enfim, ela tem restrições que, óbvio, desenvolvem outras percepções, mas, enfim, a minha sensação com o conto durante muito tempo eu fiquei, eu quero ver que horas que isso vai dar errado. E quando não deu nada errado, quando foi uma narrativa assim, o que eu acho é que a narrativa ela encontrou um meio termo entre o estado da personagem e as pessoas ao redor. Eu fiquei, ok, eu fui frustrada, eu estava esperando algo mais terror, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando sobre a questão de como deve ser angustiante ser a personagem. Porque ela só se comunica com os olhos e 6 anos depois que alguém foi conseguir identificar esse tipo de possibilidade, né? Dar um pouco mais de liberdade para ela. Então, foi um terror no sentido de... Eu não gostaria de viver no lugar dessa personagem, né? E... Vamos falar sobre esse conto primeiro? E aí a gente parte para o próximo. Então, essa foi a minha percepção do conto. E eu vou confessar que ele entrou em algumas classificações de leitura que eu faço, que é me incomodar no sentido de empatia com quem está narrando ou com o acontecimento que está sendo narrado. Quando eu percebi que a pessoa estava em estado basicamente não vegetativo por aparelhos, mas o mínimo possível de movimentação, aquilo foi angustiante. Então, se eu tivesse que selecionar a questão da angústia nesse ponto, com certeza seria perceber a limitação da personagem. O Evandro falou assim, me fez lembrar um romance do Dalton Trumbo chamado Johnny Vai à Guerra, que é uma crítica à Primeira Guerra Mundial. Não sei se houve alguma inspiração. Cara, houve alguma inspiração pro Detalhes? Eu não sei se a internet caiu. Não, eu apertei o botão errado. Em vez de o microfone e a câmera. Não foi essa minha inspiração. Mas fiquei curiosa, vou atrás para saber as semelhanças, mas não foi uma das inspirações para Detalhes. Houve, então, uma inspiração? Na verdade, quando eu escrevi esse conto, foi para um projeto de uma revista chamada Zumbido, e a ideia era um conto curto, essa ideia do incômodo mesmo do zumbido, e eu achei que tinha tudo a ver comigo, e topei escrever. E eu já tinha ouvido um termo, que é um dos assuntos que eu quero conseguir pesquisar ainda nessa nossa vida louca de pesquisas, né? Que é uma proposta para a leitura do horror de que o principal elemento do terror é a percepção de que você não controla o seu próprio corpo. Então, isso tem a ver com violência que outras pessoas cometem com o seu corpo, né? Se a gente precisa de filmes mais trash, né? Para essas coisas tem um pouco a ver com isso. E aí, a sensação até de você não poder estar seguro onde você está, né? Então, assim, o exorcista, o que é o exorcista? Se não, o horror da gente ver aquela menina impossível de controlar seu próprio corpo, né? Por conta do demônio.
E aí, eu usei algumas coisas da minha experiência, enquanto enquanto algumas cirurgias que eu já passei, e daquele estado um pouco que você está acordando, mas não está, né? Das anestesias e tudo mais. E aí, juntei essas coisas. E pensei, bom, como é que a gente pode usar isso para fazer terror? E bom, é isso, não vou falar muito não. Mas a inspiração foi essa ideia de que o terror é um dos terrores, né? É você não controlar seu próprio corpo e essas lembranças de anestesia geral. Eu confesso que eu nunca passei por anestesia geral, então eu não consigo nem ter a ideia de como que é. Então, o Fábio, o professor, levantou a mão. Pronto. Bom, eu gostei bastante desse conto, né? Foi o conto que a Adriana me mostrou primeiro, né? E achei que ele é muito bem construído assim como narrativa para criar suspense também, né? Porque até o momento em que a gente não sabe quem é que está narrando, né? A gente, né, fica meio sem entender direito, até que começa a entender aos poucos o que se passa. E gostei bastante da maneira como ele vai se resolvendo também, né? Pareceu muito bem, muito verossímil, né? E então eu queria perguntar a respeito disso, né? Eu sei de casos semelhantes, né, de pessoas que tiveram AVC, por exemplo, e ficaram paralíticas, né, imóveis. Eu não sei qual é o termo correto, né, técnico correto para isso, mas de uma pessoa que perdeu a capacidade de movimentar o corpo e ela se comunicava assim, só sim ou não para uma determinada letra e ia escrevendo, né? Que também é bem interessante no final tem nota para mim, nota para esqueci o Anthony, não lembro o nome do personagem. Mas enfim, achei bem interessante e num determinado momento cheguei a pensar que se fosse fantástico, o fantástico seria o fato da pessoa escrever sendo que ela se encontra nesse estado vegetativo, né? Mas no final das contas me pareceu bastante realista, né? Então a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, né? Se tanto para Carolina quanto para os demais, mas se vocês também veem alguma outra possibilidade de interpretação que seja fantástica, né? Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu imaginei que fosse alguma criatura vivendo no segundo andar da casa. Assim, eu acompanho tudo que está acontecendo e eles não... Porque quando começa a narrar, parece que as pessoas da casa nem têm noção que a pessoa está lá. O que faz sentido quando a narrativa evolui, você entende por que as pessoas não vão dar ciência da presença daquela pessoa primeiro, né? Como você fala quando você chega em casa, tô em casa... Porque a pessoa não vai responder. Eu vou dizer que eu perdi a perspectiva fantástica desse conto, porque para mim foi muito realista também. Claro que eu fiquei com dúvidas de como que a guria vai, como que a pessoa vai no banheiro, sabe? Como que alimenta? Essas questões que, se tivessem sido citadas, talvez eu conseguisse ver mais fantástico, se não fosse tão realista. Por sonda, por alguma coisa assim, seria, assim, daria mais informações. Mas com as informações que tinha, eu não consegui a percepção do fantástico. Até porque depois da intervenção do Antonin, que é o namorado da mãe, aparentemente... parece que eles conseguiram encontrar um equilíbrio, né, de existência, onde ela consegue falar, olha, eu quero sentar perto da janela, ou eu posso ficar com um gato por perto. Então, assim, para mim foi muito mais realista, e aí eu perdi o
o tom. Eu acho que, na verdade, é porque a minha frustração de não é um fantasma foi tão grande que eu desisti do Fantástico no conto. Carol, você tem alguma interpretação além dessa que seja mais realista? Que você tentou... Não, eu também não vejo como fantástico, mas que aí o terror, né, ele se encaixa também fora do fantástico. Eu acho que ele é esse gênero que ele está com o insólito, né, mas ele também está fora, ele também está na realidade. E a que a Adriana comentou, né, no começo, assim, seria um horror estar na pele dessa pessoa. E eu acho que, na minha perspectiva, o horror maior é a demora que se teve para descobrir que ele estava ali pensando ativamente vivendo. Então, tem tipo um ganho na qualidade dela, do estado dela, né? Quando eu pensei em escrever, que é mínimo, mas esse mínimo para ela traz uma outra perspectiva de vida, né? Tipo, mínimo que eu vou me comunicar, deixar um registro de que eu ainda estou aqui. Então, e eu confesso que, assim, que houve essa questão de frustração, como escritora, é uma coisa que eu gosto de ouvir, não no sentido de ser frustrada porque é ruim, é claro que a gente tem que ficar triste, né? Coitado de comentário. Mas a ideia de que não era o que você esperava me agrada, me agrada. E que realmente era para incomodar, né? Era para fazer com que a pessoa se colocasse nesse lugar. E eu ouço tudo o que está acontecendo, mas eu não estou incluída nesse acontecimento. Eu sei que não é o fantástico, mas dentro do fantástico, uma narrativa que fala tão bem da realidade e cita o incômodo, cita para incomodar e que constrói a narrativa para incomodar, que também, assim, na minha interpretação, tem um fantástico lá, mas a gente podia simplesmente ignorar e ele ia continuar desconfortável. É aquele Deixa Ela Entrar, do John Kivist, que eu não sei falar o sobrenome deste homem, jamais conseguirei. A gente trabalhou na iniciação científica, e é um livro que se passa, acho que nos anos 80, anos 70, 80, no leste europeu, só que ele vai falando de temas que é tão incômodo ainda nos dias de hoje. Ele fala de bullying, ele fala de alcoolismo, ele fala de pedofilia, e aí o fato de ter um vampiro na história, na verdade, o vampiro até dá uma aliviada, assim, sabe? Você fala, ok, mas o tema que incomoda, por exemplo, imagine ser uma pessoa durante 6 anos numa cama em que as pessoas acham que você nem tem pensamentos lógicos, né? Então isso também se tivesse um fantasma pulando debaixo da cama, o incômodo ainda seria maior em relação ao personagem que está lá deitado. Então, o Fábio lembrou, década de 80 na Suécia. Deixa Ela Entrar. Eles têm ainda duas adaptações desse livro, mas as adaptações eu acho que não chegam aos pés do livro, mas não porque foram mal adaptadas ou não foram bem colocadas, mas é que o conteúdo do livro é muito mais pesado. Ele é muito mais angustiante no sentido de os temas que ele traz, as descrições de violência, de situações desconfortáveis. Mais alguém quer comentar sobre o Detalhes, o conto específico Detalhes? Não, eu só quero dizer que eu gostei e entendi a relação com o horror, quer dizer, um terror, horror, a questão do medo, né? Mas eu gostei, assim, achei muito bem construído e até, né, surpreendente, porque uma pessoa, para conseguir se colocar no lugar dessa, né, dessa narradora, né, tem que, né, mas a Carolina explicou, né, ela passou por experiências que fizeram com que ela
né, sentisse algo semelhante, né? Mas enfim, e fiquei satisfeito com a resposta. Obrigado. Tem uma questão com o horror que não é só o horror que assim, a gente acostumou a ver muito horror nas questões do sobrenatural, mas tem um horror que é o horror físico, né? Que é aquele que vai te causar impacto físico, por exemplo, aqueles suspenses de perseguição, de terror psicológico, principalmente, né? Que aí essa é uma outra vertente do terror, assim, ou do horror. Eu sempre confundo os dois. Eu sempre preciso revisar os conceitos para conseguir falar sobre eles, porque eu sempre acabo confundindo. Eu acho que essa classificação varia de acordo com o autor, né? Eles não usam o mesmo termo sempre da mesma maneira. Mas a diferença básica é que um pressupõe o sobrenatural e o outro não, né? Sendo que os dois causam medo, né? Eu vi uma classificação que um causa reações físicas, se eu não me engano, é o horror. Um deles tem uma reação ao contato físico e o outro mais psicológico. Um é um e o outro é outro. Não com essa classificação de um é sobrenatural e o outro não. Então, assim, sim, realmente é uma discussão. Como o fantástico, tudo depende do terror. Desculpa, Adri. Não, eu acho que eu gosto mais da ideia de que o terror te aterroriza, né? Faz você sentir medo. E que o horror te horroriza. Então, deixa você horrorizado na situação. Então, tem uma diferença entre sentir medo e ficar horrorizado. Então, assim, você vê uma coisa acontecendo, sei lá, no jornal, passa aquela notícia terrível, né, de quase assassinato, enfim. Você fica horrorizado. Nossa, tem uma pessoa, vai revelar, isso é em outro país, então isso não é comigo. Então, isso causa horror aquela situação. Mas a partir do momento que você acha que pode acontecer com você, isso te aterroriza. Então, eu gosto de usar, não academicamente, mas quando eu estou escrevendo, eu gosto de pensar nisso. Eu quero que a pessoa fique horrorizada, eu quero que a pessoa fique aterrorizada ou as duas coisas. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? E é por isso que eu não leio muito textos de terror e horror. Nenhum, nem outro. Não, ela vai falar do outro depois. Pro? Não, eu estou perguntando para o Rodrigo se ele quer perguntar alguma coisa. Ele falou que ele leu a segunda narrativa. O Vazio Depois da Janela. Vazio Depois da Janela. Então vamos comentar sobre... Alguém online quer comentar sobre detalhes? Então, eu só achei bem diferente os dois. Uma pegada totalmente diferente, assim, principalmente o segundo, uma pegada mais ficção, sei lá, vi aquele... É isso que eu queria falar. Li os dois e tal, mas claro que já faz uma semana, já esqueci quase tudo. O primeiro, parece que a mulher tá... Me lembrei de Ismene, lá do Policarpo Quaresma, né? Que a mulher morre numa depressão, sei lá, nesse conto só não fala que ela tá apaixonada por alguém, mas ela vive num submundo ali, desgraçado, nossa, que miséria, né? Isso que eu senti, nossa. Até, então, aí teve um comentário do Evandro, né? Falando, eu também me remeti no conto, consegui, claro, por causa da história, mas ir para essa ideia de Europa, de frio, de desgraceira total ali, de guerras e tal, daquele momento entre guerras ali. Isso que eu senti, como se a autora, a escritora, os personagens tivessem se remetido naquele ambiente, naquele espaço e tempo. É isso. É engraçado como, com literatura nacional, a minha percepção de espaço geográfico, ela, a princípio, se não tem uma descrição específica que é exterior, eu sempre coloco no Brasil. Então, por exemplo, quando falou de década de 60, né, ali na década de 60 e tudo mais, eu já super imaginei aquelas casinhas
enfim, casa tipicamente brasileira de sobrado, sabe? Umas visões, mas assim, eu construo muitos cenários quando eu leio, mesmo quando não tem descrição de cenário nenhum. Então eu já fiz toda a casa, assim, toda questão bem Brasil, apesar da pessoa, do Antonin, ser gringa, né? Mas aí eu gostei, por exemplo, de, tipo, minha mãe fala aquela língua e eu nem sabia também, então eu acho legal. Evandro levantou a mão. Evandro? Não, só sobre o comentário do Plínio, quando eu falei que me remeteu ao romance, não foi por uma questão geográfica, eu sou um pouco que nem você, Adriana, quando uma literatura brasileira, eu também inconscientemente penso em geograficamente no Brasil, a menos que tenha uma descrição específica. Mas o que me remeteu a semelhanças de comunicação. No caso do romance, o personagem sofre na guerra com uma mina terrestre, explode e arranca o rosto dele. Então ele não tem comunicação, ele fica numa cama e ele acaba depois conseguindo se comunicar, mas isso depois de muito tempo, lá para o fim do livro, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler também, por código Morse, então ele fica batendo a cabeça no travesseiro. Então, por isso que eu achei que talvez pudesse ter alguma semelhança, mas não foi por uma questão ideológica, eurocêntrica, foi pela semelhança parcial, não absoluta, mas entre a condição das personagens. Carol, fica à vontade. Não, eu queria comentar sobre isso do local, mas eu acho que essa temática de guerra tem um motivo importante que foi após as duas grandes guerras, né, que se começou a olhar de verdade para as pessoas com algum tipo de deficiência. Porque você tinha uma grande quantidade de pessoas voltando da guerra, mutiladas, com traumas físicos, com traumas psicológicos, enfim, né? Toda uma estrutura prejudicada para a vida em sociedade. Muitas pessoas voltaram dessa forma das guerras, né? Então, começou-se a criar possibilidades mínimas para que as pessoas voltarem para suas casas e para suas cidades. E aí a arte vai fazer muito isso, que é falar sobre a vida dessas pessoas que vieram das guerras, que viveram as guerras. Então, acho que a semelhança, talvez, seja porque a gente, e perceber nessa semelhança, seja porque a gente tem muito pouca literatura que fale sobre pessoas com deficiência, como protagonistas. Seja de uma forma fatalista, ou seja de uma forma ponderada, e está tudo bem com essa pessoa com uma deficiência. Mas a literatura que... Não vou falar de literatura de guerra, né? Isso é outra coisa. Mas a literatura que fala sobre as guerras, ou que se baseia em guerras para construir seus personagens, é uma das que mais vai falar sobre pessoas com algum tipo de deficiência. Então, talvez daí essa semelhança. Hein, Carol? Essa data que você colocou lá, de 1962, né? Ela foi definida pensando em quê, assim, da história? Eu queria voltar num tempo que a medicina não tivesse avançado como está, porque provavelmente essa menina hoje, no hospital, já teria passado por uma infinidade de exames, né? Para verificar que ela, né? Graças a Deus, né? Digamos que a medicina evoluiu bastante nesse sentido, e o olhar das pessoas também. Então, eu queria trazer essa sensação de que faz um tempo, né, que isso aconteceu, e que ainda tinha, nesse período, eu não sei se a palavra é exatamente preconceitos, né, mas ainda tinha esse ar de olhar para as pessoas que passaram por algum trauma como inúteis, né. Então, é que a ideia era ser um ponto curto, mas se fosse uma história longa, a gente poderia discutir, por exemplo, como é para essa mãe essa dualidade de olhar para uma criança que
para uma filha, né, que está em estado vegetativo, então para as pessoas não é nada, mas acreditar que não, tem alguma coisa ali. Então ainda dá um jeito de alimentar, dá um jeito de cuidar, né? Ou para uma pessoa que vem de fora, que eu acho que a ideia do estrangeiro, e aí podia ser qualquer estrangeiro, sabe? Podia ser alguém de outro lugar do Brasil, enfim, mas alguém de fora que olha a situação com uma novidade e fala, não, pera, não é assim, sabe? Tem que ter uma outra possibilidade de olhar para isso. Então, a data foi mais ou menos por isso. Mais ou menos nesse caminho. Entendi. Obrigado. Bom, podemos continuar. Então, a gente também tem o conto Vazio Depois da Janela, que é outro que me surpreendeu no sentido de eu estar esperando algumas coisas e quando começou a construção do que acontece mesmo no conto, eu fiquei, eu não estava esperando por isso. A história é da Gabriela e do Nico, que estão em uma cidade aparentemente após um desastre natural, em que existem só dois tipos de criaturas, não de criaturas, né, mas dois tipos de seres humanos além dos dois. Os histéricos, né, os que sofrem de um ataque histérico, e os ébrios que se portam como bêbados. E com o decorrer da história, bom, a gente vai poder falar sobre spoilers, né, porque afinal de contas, mas com o decorrer da história, você percebe que a mãe e o filho são as únicas pessoas 100% conscientes do que está acontecendo. E após uma tempestade, onde uma garota aparece, que por um momento eu achei que ela estava sendo um corpo jogado junto à tempestade, mas aí com o passar da descrição da cena eu percebi que na verdade ela provavelmente só se aproximou ali da janela, né, ou então ela foi jogada ali na janela. A mãe se restringe, fica dentro de casa, ela para de procurar pessoas e vidas, né, fora da casa, até que um ataque ocorre e eles precisam invariavelmente sair da casa e procurar outras formas de sobrevivência. O garoto tem 10 anos, a partir do meio da narrativa eu precisei me lembrar que ele tinha 10 anos, porque ele passa a agir como um adulto, né, assim, ele precisa cuidar da mãe que está grávida, ele precisa cuidar da casa, ele precisa, enfim, né, ajudar a mãe naquela situação. E a clareza de percepção dele de que a mãe está mentindo e que ela sabe mais do que ela fala e que ela está escondendo até as razões de por que eles ainda estão dentro de casa, ficam muito, muito adultas, assim. Eu realmente... Eu voltei no conto e pensei, será que passaram alguns anos do acidente? E aí eu percebi que não foram meses, não foram anos, e que o menino ainda tem 10 anos. Eu fiquei, cara... Aí eu tive que fazer um exercício consciente de fazer, tá, e se eu, enquanto eu, mais uma pessoa, uma criança, estivesse num evento desse, onde aparentemente não existem outras pessoas para conviver, sua mãe tá grávida, e você vai ter que ajudar de alguma forma, né, porque não tem outra opção, não tem outra pessoa ali. E aí eu entendi a postura dele, assim, de tomar algumas satisfações com a mãe. No momento em que ela diz que é uma alteração, é um desastre natural pós-experiências, eu confesso que eu não estava esperando aquilo. Não estava esperando magia, mas também não estava esperando diálogos entre duas frentes científicas diferentes. Né? A mulher, ela é uma engenheira bióloga, enfim. Ela é uma cientista que trabalha com questões biológicas e ela se envolve com um cientista físico, provavelmente, em busca de uma quinta dimensão, e quando esses dois trabalhos se juntam, dá muita merda. Basicamente foi isso. Durante a narrativa eu fiquei, como assim não tem nenhuma notícia de ninguém de fora daquela cidade? Esse dilúvio aconteceu no mundo inteiro ou foi só ali, né? E aí veio pensamentos como dilúvios existiram. A percepção bíblica de um dilúvio, de
que o mundo inteiro foi acometido por aquilo, porque o mundo deles era só aquela região. Então, e aí eu fiquei pensando durante o tempo inteiro no conto. Falei, mas e aí, isso passou para outros lugares? Isso é só nessa cidade? Isso é global, né? Conjecturas do conto. E não tem uma conclusão, não tem um caminho, não tem agora encontramos um meio termo, não tem. Ele continua assim no final, né? Ela reencontra o cientista e fala, bom, a gente ainda tem assuntos em comuns, que fica se é o filho que eles têm junto ou não, se é a menina que a gente depois descobre que é filha também, né, a menina misteriosa. Enfim, fica muita conjectura em aberto, e eu falei, eu terminei o conto e fui enrolar para baixo a tela assim, falei, ué, cadê o resto? Não, eu não acredito que ela fez isso comigo. Porque fica assim. Então, eu diria que esses 2 contos da Carol me frustraram por razões diferentes. Eu gostei muito do fato de ser ficção científica. Eu li como ficção científica. Eu fiquei ponderando se era uma questão de distopia, mas como eu não sei se aquilo aconteceu só naquele lugar, como, né, assim, o mundo inteiro só naquela cidade, ou o mundo inteiro, realmente o mundo inteiro, então eu não consegui ver um fim de mundo, né, como a distopia pressupõe. Mas a ficção científica, ela prevê desastres e acidentes locais e regionais, enfim, né, mas não controlados no sentido de controle, mas em ambientes menores. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre esse conto. Ficção científica, distopia, qual foi a percepção de vocês? Porque eu fiquei assim... Eu realmente rolei até o final e falei, não acredito que ela só... Não, enfim, é isso. Agora eu deixo a palavra com vocês. Não, eu acho que a Carol podia falar também a respeito de como que ela... o processo de escrita, né, acho que seria interessante, porque assim como no outro, né, foi bem esclarecedor, assim, né, o ponto de vista dela, né. Assim, partiu de algum tema, como foi? Eu acho que, não sei se vocês querem comentar assim, também primeiro, porque eu gostaria de saber, tem o meu filtro, né, também, que a coisa levanta a mão, assim, aí depois com certeza eu respondo. Então, Nesca, comenta, você levantou a mão, comenta com a gente, então, e aí o professor Fábio, e aí, enfim, vamos assim. Boa noite, gente. Tudo bem? Peraí que tá dando microfone. Deixa eu desligar isso. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Bom, prazer, Carol. Quero dizer que eu gostei muito, eu só li através da janela. Foi um conto muito inusitado. Eu li ele, eu fui absorvendo ele como ficção científica também, né? Achei muito angustiante aquela primeira parte. Aquilo foi me dando desespero, sabe? Foi me dando vontade de querer correr do conto junto com os personagens e de desviar, porque me lembrou muito o do Saramago lá, dos cegos. Esqueci o nome agora. Né? Me lembrou muito aquele mundo horrível, angustiante, que só você tem uma perspectiva de realidade e as demais pessoas estão perdidas. Foi tudo muito deslocante. Acho que eu diria isso. Eu me senti deslocada de tudo aquilo que eu vim imaginando, né? Porque o conto ele vai acontecendo ao longo do processo da leitura e conforme você vai lendo, a imaginação precede a realidade, né? Da escrita, do texto. E aí
a gente, nossa, então vai ser isso. Não, não vai ser isso. Não. Então, assim, ele é muito inusitado, muito bem construído. Gostei muito. Achei, tipo, não senti essa falta que a Adriana falou. Acho que também não precisei, assim. Eu gosto dessas coisas inconclusas, sabe? Eu gosto disso que falta para que isso possa continuar no meu imaginário. Porque quando a coisa é muito concluída, ela tá ali, acabou. Fechei, acabou. Agora, quando a coisa é inconclusa, aquilo fica no meu inconsciente, ai, meu Deus, no meu consciente, né? Ai, meu Deus, isso daí, será? Então, assim, lamento de não ter lido o outro, que não deu tempo mesmo, eu consegui ler agora 1 hora antes da reunião, mas vou ler, porque eu gostei muito da sua forma de escrita. E é isso, eu queria passar isso, tipo, como nós estamos aqui num grupo de literatura fantástica, minha primeira crítica foi, não é fantástico, pô, não é fantástico, sabe? Tudo bem, né? Acho que é literaturas afins, então a gente entra na parte do literaturas afins, e que daí a gente, eu consegui absorver bem, assim, gostei muito, achei muito bem construído, uma linguagem clara, sabe? Que não é cansativo, por mais que eram coisas repetitivas, ele não se tornou cansativo, né? Ele quer fazer você continuar lendo, ele quer fazer você continuar lendo. E parabéns, eu gostei, quero ler mais do seu trabalho. A Nesca fez um comentário, antes de eu passar a palavra para o Evandro, que me recordou outra questão quando eu li o conto. Por diversas vezes, eu fiquei me questionando se ela também não estava começando a alucinar. No sentido de, tudo bem, ela está ali com o filho dela também está consciente, mas será que os dois já não estão tão... daí, referente à solidão, a questão de você não estar em convívio mais social, né? Você não tem respostas para aquilo. Mas aí eu comecei a pensar, será que os dois não estão alucinando em algum nível, né? Porque na hora que ela tira o crédito do filho, a chance do filho achar que está alucinando é enorme, né? Na hora que ele fala assim, mãe, você viu a menina? Não, não tinha menina aqui, você deveria estar dormindo. A chance dele começar a se questionar é gigantesca. E aí eu fiquei, será que ela também não está... Assim, a Nesca trouxe o assunto e eu lembrei disso. Essa foi uma questão muito que eu fiquei... Eu falei, gente, será que os dois não estão alucinando em algum grau aí? E a falta do final, Nesca, é porque eu fiquei muito curiosa. Na verdade, eu não queria largar o conto ainda, então... O fato de eles serem conclusivos não é exatamente um problema, mas é que eu queria mais, sabe? Consumir mais dessa história. Evandro, você levantou a mão? A Nesca comentou aqui, a personagem mesmo se pergunta sobre a sanidade, sim. Eu gostei muito, muito do conto. Eu, na verdade, li de uma vez, eu tô que nem a Adriana, eu não consegui parar de ler. Eu comecei, eu fui, e quando acabou, eu fiquei com aquela sensação de eu quero mais. Eu gosto de finais abertos, principalmente do jeito que você fez, que não é aquele final aberto, feliz, bonitinho, não, ele deixa uma certa, pelo menos comigo, deixou um certo incômodo, no sentido de tem uma perspectiva de que as coisas podem dar certo, mas não é aquele final de, olha, vai ficar tudo bem. Quando o Johan aparece no final, foi um choque, eu esperava que a coisa tivesse resolvido, ali a hora que ele aparece, eu falei, nossa, que interessante, eu gostei muito, e eu gostei muito da forma como você criou o suspense do conto, porque até os últimos atos do conto a gente não sabe se foi uma epidemia, se foi uma guerra, se foi alguma doença, alguma experiência que acaba sendo depois. Fica tudo muito no ar, a gente não sabe se são só os dois mesmo. Então eu achei que cria ao mesmo tempo
um ambiente que ele é claustrofóbico, não sei se é essa a palavra exata, porque são os dois ali e cria uma expectativa, cria um suspense. Nossa, eu adorei. Gostei muito, muito mesmo. E ficou aquele gostinho de quero ler mais coisas sobre como se desenvolve, sobre esse universo que você se propôs no conto. Achei fantástico. Você quer falar alguma coisa? A Nesca falou sobre ler mais coisas da Carol. Eu deixei um link ali nos comentários da revista Tapioca Fantástica, com temas de piratas, que tem um conto da Carol e a revista está gratuita, então dá para baixar ali na Amazon. E aí vocês podem acessar não só contos da Carol, mas de outros escritores também. Então, fala aí. A Anne levantou. Nesca, você tá com a mão levantada ainda ou é da questão antes? Ah, tá. E aí a Anne levantou a mão agora. Anne, a palavra é sua. Obrigada. Eu também li esse, eu não consegui ler o detalhes, né? Mas pela forma como o Vazio Depois da Janela foi escrito, e também pelos comentários de detalhes, eu vou ler depois, fiquei curiosa. Mas eu li esse O Vazio Depois da Janela. E assim como os colegas, eu também li de uma vez, sem parar, né? Querendo saber como que é suceder, né? A história. E a minha fala vai ancorar na apresentação da Carolina, né? Até anotei aqui no meu computador. Eu vou ler o que eu escrevi, né? Terror como elemento da narrativa com o efeito de seduzir a atenção do leitor e, em seguida, pontuar questões pertinentes para a humanidade, né? Que são as relações, a ética, a vida, as escolhas e suas consequências. E aí, dentro dessa narrativa, como você construiu, Carolina, porque você disse que, no começo, você falou algo relacionado ao abuso, né, das relações, de relações abusivas. E aí, dentro da sua narrativa, achei interessante, porque quando você falou isso, e por isso que eu disse que ia ancorar a minha fala nessa sua apresentação, porque foi exatamente o que me marcou quando eu li esse O Vazio Depois da Janela, né, quando a Gabriela, né, ela relata para o filho de que forma, assim, eu senti como se ela se sentisse culpada, de que forma ela contribuiu para aquela catástrofe, né, na cidade, que acabou devastando não só o ambiente, mas também perturbando a vida das pessoas, né, como a gente viu, tem os personagens histéricos e os personagens ébrios, e assim, foi essa consequência, né, tem a ver, ela se sente culpada porque também tem a ver com o trabalho dela, né, como a Adriana tinha comentado, acho que é biomolecular, né, que ela trabalhava, e ela tinha uma expectativa de proporcionar uma qualidade de vida, de trazer para as pessoas algo bom, né, só que ao se relacionar com esse Johan, que ele já tinha uma outra intenção, ela acaba se envolvendo com ele sem perceber, não sei se inconsequentemente, ou realmente ela foi induzida ali por uma paixão, ela acaba, as escolhas dela acabam também se misturando ali com as intenções do Johan, e acaba tendo, né, essa catástrofe, né, que acontece na cidade. Então, para mim ficou marcado essa questão da relação abusiva e como que a personagem, a Gabriela, ela se culpa. Para mim foi isso. Pro, quer que o Rodrigo comente? Olá, O Evandro falou, Carol, que qualquer dia ele vai na PUC para te pedir um autógrafo. Rodrigo, pode falar. então, eu gostei muito da narrativa, né? Mas quando eu comecei a ler, e quando logo que a menina estranha apareceu, né? Chamada de Isa, eu achava que se tratava de um sobrenatural, né? Porque que ela tinha o poder de como que é? Com a flauta dela, que ela sossegava, né? Os histéricos lá,
entendeu? Então eu achava assim, que se tratava de um sobrenatural, né? Que, na verdade, que ela foi copiada, né, na quinta dimensão, tal e tal. Então isso daí me levou, né, tipo assim, ao sobrenatural, entendeu? Mas apesar que depois a narrativa, assim, você, tipo assim, deixou explícito assim, né, que é, da, da bobina de Tesla lá, do aceleramento, do titânio. Então, é, tipo assim, tipo assim, esse sobrenatural foi, tipo, explicado, né, de uma maneira científica, né? Mas isso me deixou, assim, dessa menina ter sido criada na quinta dimensão, isso me deixou meio ligado no sobrenatural, entendeu? Até que um objeto mediador, né? Porque essa flauta aí, né, acalmava os histéricos lá. Eu gostei muito. Carol, se você quiser comentar os nossos comentários. Comento, agradecer, né, a leitura de todos os comentários. Eu vou puxar do final, da fala do Douglas, né? Eu acho que é um pouco isso do sobrenatural, apesar dele ser explicado, né? Aí eu deixo a análise correta para vocês do que é o quê, né? Da literatura. Mas foi o flerte, na verdade, Douglas, com a ficção científica, né? Porque eu sou muito mais ancorada no terror, mas como eu falei, essa história ela precisava ser contada num campo que flertasse com a ficção científica para eu poder discutir algumas coisas que eu queria discutir. Então, eu não falo que é um conto de ficção científica, porque eu não sou uma estudada do gênero, né? Eu vejo ele muito mais como uma distopia, não no sentido necessariamente da distopia assim, do mundo, mas como da não perspectiva de futuro. Então, assim, a gente não tem um futuro, ou tudo que a gente conheceu não existe mais. E aí, por que isso de focar na cidade, né? Porque um dos temas que eu queria trazer era que, assim, o que a gente sabe sobre o mundo é muito pouco, né? Então, assim, fazer um paralelo com a atualidade, assim, né? Que se discute muita questão da guerra da Rússia e Ucrânia, né? E aí, sempre que isso passa na TV, eu me pego pensando assim, o quanto essas informações estão sendo livremente passadas, ou o quanto tem de manipulação sobre o que de fato acontece nessa guerra, né? Até porque o jornalismo ele tem uma questão imediatista, que ele precisa contar imediatamente o que está acontecendo, e às vezes contar imediatamente o que está acontecendo, você não conta o que realmente está acontecendo. E aí eu puxo para mim, para a história, não sei se o Evandro vai concordar ou falar, não, ela está doida, o que ela está falando, mas que já o historiador já tem essa outra preocupação, né? Como ele tem tempo para falar sobre, ele consegue falar sobre outras perspectivas que às vezes o jornalismo não consegue. Enfim, pensando nessas coisas que a gente nunca sabe tudo que está acontecendo, eu fiz de propósito, viu, Adriana, para que vocês não soubessem o que está acontecendo, porque essa é a sensação dela. Essa é a sensação dela e é isso que vocês vão ter, porque apesar de não estar ali, né, diferentes detalhes que é super dentro da cabeça dela, o que se tem é a partir da vivência da personagem, da Gabriela. Então, como é que eu vou dizer assim? Para mim, importava contar esse tempo dela vivendo essa história da culpa que a Anne trouxe, né? Também na leitura, dessa relação com o filho. E aí, uma grande inspiração para mim era falar da maternidade. Eu não sou mãe, mas como artista, a gente se coloca no lugar das pessoas, né? E aí é um pouco essa sensação de solidão, que eu acho que eu percebo em certas maternidades, você ter que enfrentar o mundo pelo seu filho, né? E ela aí tem 2, na verdade 3, que contar com a menina que está vindo. Então, é essa mulher contra tudo isso, né? Contra esse mundo, contra a sua própria culpa, contra essa relação que a desviou, né? Do que era o sonho dela, do que era o projeto dela,
E também acho que tem um pouco do que a Anne trouxe também da questão do relacionamento abusivo, no sentido de que é diferente do que a gente comentou do Dias de Chuva, né? Mas que assim, a gente mulher, tem tão introjetada a necessidade de uma relação que muitas vezes a gente não se sente completa sem a relação, né? Sem uma relação. Assim. Isso assim, não nós aqui, né? Nós enquanto cultura. Ainda temos isso muito forte. E o quanto você não se desvirtua para poder caber no caminho de outra pessoa e poder dar conta de ter uma relação, né? Então, também tem um pouco dessa discussão. E aí tem essa questão dos filhos e da sobrevivência, que aí que acho que é um pouco esse choque de retorno do Johan, né? As concessões que você vai ter que fazer agora para sobreviver e para os seus filhos sobreviverem. Então, quando a gente para pensar, o pessoal gosta muito de falar, né? Coisas assim, porque ela se sujeitou a estar com o marido, ou porque essas coisas que a gente escuta são puro veneno, né? Só servem para envenenar a gente umas contra as outras, a sociedade contra as mulheres. Mas muitas mulheres estão fazendo concessões sobre sua própria felicidade, sua própria vida, para dar conta de criar os filhos. Então, isso é uma coisa que está posta, né? E aí tem essa questão da distopia, que é um gênero que eu gosto bastante, porque eu acho que quando a gente pensa que não tem futuro, nada é um meio, um lugar no meio, né? Nada do mundo que eu conheci existe, e o futuro é totalmente incerto, é um grande vazio, vazio da janela, é um grande vazio a ser construído. Sei lá com tudo, eu nem sei quais as ferramentas, as possibilidades que tem ali, não é que são vazios, eu não sei o que tem, então eu estou bem nesse meio. E as pessoas que estão nesse meio, o quanto a nossa natureza fala mais alto, sabe? Então, o que é a natureza? Aí tem a questão do que é a natureza da Gabriela, né? E quando a Adri falou sobre o filho, né, que ele só tem 10 anos, então, e depois você até complementou sobre a questão, se você tivesse 10 anos naquele lugar, né? Eu sou professora, e eu pego alunos de 7 anos para cima. E uma percepção, assim, empírica, né, bem subjetiva, assim, no meu dia a dia, que o que faz a criança amadurecer são as experiências que ela passa. Né? Então, você tem aí crianças de 7 anos que são responsáveis por crianças de 3, porque a mãe tem que ser para trabalhar. E aí, essa criança com 7 anos, ela vai cozinhar, ela vai mexer no fogão, ela vai cortar legumes, ela vai se virar, sabe? Ela vai ter a cadeira ali para fazer o mingau, e é isso. Ou vai no farol pedir alguma coisa. Então, isso existe, né? Esse amadurecimento precoce. E vai ser muito diferente do amadurecimento de uma criança que tem tudo de mão beijada. Né? Então, eu acho que esses, apesar de serem só meses, né? Eles obrigam o Nico a fazer uma escolha. Ou eu cuido dessa minha mãe, que tá doida, né? Por conta do que está enfrentando, ou eu vou continuar sendo uma criança. Porque ele está enxergando essas coisas, né? Então, aí também tem a natureza de ambos os personagens, né? Da mãe e do filho enfrentando esse mundo terrível da história. Respondeu. Acho que tendo já lido outros trabalhos seus, eu posso perceber algumas coisas que são muito positivas, embora me sejam frustrantes, que é você sempre frustra alguma expectativa, né? É que eu já li Dias de Chuva e ela, infelizmente, meu personagem favorito, ele não vai continuar pro volume 2. Então, assim, outras leituras que eu já fiz dela, e aí eu percebi essa nuance do... Você gosta, não só conscientemente, mas frustrar uma expectativa que também pode ser frustrar uma perspectiva... Uma expectativa daquilo que está na construção dessa narrativa. Por exemplo, quando a gente fala do fantástico, a gente espera alguns passos, por exemplo, vou pôr bem entre aspas, passos, né? Que seja uma aparição, que funcione no susto, que, né, tem alguns elementos recorrentes que a gente espera.
E aí, quando a gente pega uma narrativa que em algum momento vai ter algum item de frustração, né? Vai ter algum elemento desses frustrados, eu já considero rica no sentido de alguma coisa ali já não vai ser como a gente espera que seja. O fantástico a gente já não espera que seja, né? O fantástico, os elementos e os correlatos, assim, né? Os temas afins. Eles já não são do jeito que a gente espera que seja a realidade. Mas aí você pega escritores que vão frustrando alguns desses elementos que a gente já está acostumado, é a novidade talvez, que a gente precisa também nesses gêneros, né? É o elemento que a gente precisa para não ficar sempre a mesma construção, sabe? Uma receitinha de construção de conto. Não sei se foi muito claro, mas, enfim. Qual foi da frustração? É que eu lembrei, é uma piada muito fora da curva, eu acho, mas eu não sei se alguém já jogou RPG, mas tem uma brincadeira, uma coisa que o pessoal fala, né, nos jogos de RPG, né, que você pincha um personagem, tem um narrador, que era assim, decore todas as regras, saiba todas as regras, para não subir nenhuma delas. É como você burlar as regras, né. Eu levo isso uma... Bom, eu joguei RPG muito pouco, o Evandro fala, regra de ouro. Joguei muito pouco na adolescência, mas foi uma coisa que me marcou no sentido de aonde eu posso quebrar as expectativas para trazer, não é no sentido de inovador, assim, de inventar roda, mas de que isso marque de alguma maneira. Então, assim, eu prefiro, vamos supor, que você me xingue quando você terminar de fazer uma coisa que eu escrevi, do que você fala, nossa, gostei. Eu acho que tem histórias para dizer, nossa, gostei, mas não são ainda as histórias que eu escrevo. E teve uma lembrança também desse tipo de narrativa, assim, quando eu resolvi começar a escrever, eu falei, bom, eu queria que as pessoas não fossem as mesmas depois de ler alguma coisa minha. E isso também tem que incomodar, né? Porque se você está cômodo, você vai ser a mesma pessoa, você vai tentar sobre alguma coisa diferente. Então, é um pouco assim, valorizar o tempo que o leitor me deu, sabe? Então, tipo, se ele está me dando um tempo que seja um conto que ele vai ler numa sentada, um romance que ele vai demorar um mês ou mais, que tenha valido a pena, que tenha valido uma tempestade de sensações, sabe? Durante a travessia da história que eu escrevi. E isso é uma coisa que fica no meu ouvido sempre que eu estou escrevendo, sabe? Tipo, você está entregando tudo que você pode, você está incomodando o suficiente, você está abalando, sabe, enchendo o saco, nossa, você vai me odiar, você vai ser louca, isso não dá certo, sabe, você nunca vai ser publicada por alguém, sabe, assim, num lugar grande, porque você escreve sem padrão. Beleza, eu estou fazendo o que eu quero fazer. Então tem essa formiguinha no meu ouvido também. A Nesca comentou aqui, ó, teve uma coisinha que me incomodou. Chamar a terceira filha, a filha da terceira, da quinta dimensão, no caso, de menina fantasma. Ainda mais quando ela não tinha pernas humanas, sabendo que mitologicamente fantasmas são sem pernas. Isso me causou uma certa confusão e desconforto. Eu também fiquei encasquetada, porque quando descreveu as pernas, eu falei, bom, é uma sobrevivente, porque, né, ela... assim, tem um aparato tecnológico, né, de alguma forma, é outra sobrevivente, que é uma terceira sobrevivente, né, nem os ébrios, nem os histéricos. E aí, quando descobriu que era, na verdade, a filha, eu falei, mas de onde são essas pernas, gente? E, enfim, é uma resposta que eu não achei, e é isso. O Fábio levantou a mão. Bom, eu não sei se a Carol quer comentar alguma coisa a respeito do que a Nesca falou, ou a Adriana, né? Mas, bom, assim, o meu comentário tem a ver, em primeiro lugar, né, com essa história da expectativa, né? Eu acho que as pessoas que escrevem, elas têm que escrever com liberdade, inclusive para não seguir aquilo que fizeram antes, né? Então, por exemplo, o Cortázar,
eu tô pesquisando os contos dele, né? Ele é conhecido como um escritor de literatura fantástica. Mas dentre os contos dele, tem alguns ali que a gente pode achar que não são, né? Então, assim, quando eu li o seu primeiro conto, Detalhes, embora eu tenha achado ele muito realista, isso né, não foi um problema nenhum para mim, para que você participasse do projeto, né? E, assim, outra coisa também que eu pensei enquanto vocês estavam comentando, né? Por exemplo, o Murilo Rubião, né, que foi o escritor que eu estudei, ele é fantástico também, considerado fantástico, né? Só que cada conto dele parece que ele cria um mundo que tem leis próprias, né? Então a gente vai lendo e descobre qual é o funcionamento daquele mundo, né? E ele, mesmo criando esse funcionamento, ele pode, na sequência da narrativa, quebrar isso, né? Então, eu acho que faz parte, né, de um conto, como a Adriana falou, né, que não segue uma receitinha, que ele quebre expectativas, ele crie expectativas e quebre ou não cumpra, né? Faz parte, né? Bom, outra coisa, daí não tem nada a ver, né? Que são coisas que eu vim pensando enquanto vocês estavam falando, né? A impressão que eu tive desse conto O Vazio Depois da Janela, do desfecho especialmente, né? É que ela vai tentar reverter a situação manipulando o cara, né? Como se fosse assim, que deixou isso sugerido. Não sei se foi intencional ou não, né? E depois eu queria fazer uma outra pergunta. Bom, é que daí eu estou embolando tudo. Mas, assim, das coisas que eu vi na bio, né, ou no site, chamou muita atenção, a minha atenção, o fato do Nihil, né, que eu não sei do que se trata. Eu vi que você recebeu o prêmio e tal, né? Mas o fato dessa obra ter sido inspirada no Beckett, né? E, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Então, enfim, falei 3 coisas completamente diferentes, mas é porque o tempo está acabando. Eu vou comentar o que a Nessa escreveu. Um rio ali, cadê? É que a ideia do termo da menina fantasma, ele tem mais a ver com é mais ou menos como você lê alguma história, né, ou vê algum filme que a pessoa se refere a alguém como um demônio. E aí, de fato, é um demônio, uma pessoa física, só que ela faz tanto mal, né, que ela é um demônio. Então, teria mais a ver com essa sensação que você teria na presença de um fantasma do que, de fato, um fantasma em si. Tanto que eu nem pensei, assim, que engraçado, né? Eu adoro quando essas coisas acontecem. Eu nem pensei nessa ideia de que os fantasmas, de fato, não têm pernas. Não tinha... Isso não me ocorreu durante a escrita do conto. E é legal perceber que ou essas coisas são tão projetadas com um subconsciente para vir para essa história, né? Ou se é coisa dessa grande conversação das nossas mentes com as nossas referências, né? Que às vezes a gente escreve uma coisa e toca na outra pessoa de outra maneira. Mas a ideia da fantasma é um pouco isso, na ideia de uma assombração. Assombração, quando a gente fala que tem uma pessoa que está assombrando, né, tipo um stalker na internet, está assombrando, está atrás de você, está tirando o seu sono. Então a ideia de fantasma estava um pouco ligada a isso. Mas eu achei super legal a comparação, que realmente eu não tinha pensado nessa ideia de estar sem pernas. Né? E esse conto, ele foi um conto escrito também por um projeto. Na verdade, a gente juntou algumas escritoras de terror no Halloween, um pouco antes da pandemia, se não me engano.
para publicar contos de terror, deixar eles gratuitos por um tempo. E aí eu pensei em algumas coisas e me veio a ideia do Vazio Depois da Janela. Então, também foi um conto para ser lido assim, rápido, né? Para ser lido de uma vez, eu pensei um pouco nisso. Bom, sobre a questão, agora lembrar as questões que o professor Fábio trouxe. Me ajuda, professor, porque aí eu já entrei no assunto do mas já me perdi. Só vou visá-lo aqui. Eu trouxe mais 2 comentários, que agora me fugiu. Não, eu fiz um comentário sobre o Nihil e o Beckett, né? O outro do desfecho, que ela deixa, o desfecho deixa sugerido que ela vai manipular o cara. E o outro é a respeito Eu gosto da expectativa quebrada, mas isso só foi um comentário, não foi uma pergunta. Realmente ela manipular, né, o Johan depois. Eu gosto muito da sugestão, por conta até disso que a Mestra comentou, da coisa que está na nossa mente, sabe? Será que é isso mesmo? Será que é aquilo outro? Mas porque onde eu encerro o conto, a personagem, ela também está pensando no que vai fazer. Então, assim, o que eu comentei, a minha ideia era contar o que aconteceu com essa mulher nesse período, sabe? Então, o que vai acontecer é uma coisa que a gente eu acho que a gente anda muito ansioso, e a internet faz isso com a gente, que a gente não vê a pessoa há 20 anos e de repente aparece uma foto lá no Facebook, e ela diz, ela casou, teve filho. Então, a gente fica sabendo de muitas mais coisas do que, de fato, a gente ficaria sabendo se fosse a rede. E isso é uma coisa que eu gosto de trazer para as histórias, né? Então, é isso. Eu estou entregando para vocês o que aconteceu com a Gabriela ali, e esse momento que ela está pensando nas possibilidades que ela tem de sobrevivência. Será que ela vai conseguir reverter a situação? A gente não sabe, porque essa é a história que cabe nesse conto. Mas, sim, eu acho que tem um amadurecimento da personagem na hora que surge, na verdade, quando ela aceita contar para o filho o que aconteceu. Então, essa tomada não de consciência, porque ela tem consciência, né? Mas essa tomada para si, sabe? Não, então, realmente, aconteceu tudo isso, concretizei, isso estava no passado, trouxe aqui para a realidade do hoje, e vamos lidar com isso. E aí tem o retorno desse vilão, né? De uma certa forma, tem o retorno desse vilão, e aí será que a gente tem que sair o vilão para poder ter um pouco de esperança, né, de reverter a situação que está mantida. Mas é uma sugestão mesmo, é para ficar em aberto, não é para deixar, não é para fechar, né? Talvez eu gostaria que as pessoas, quando terminassem de ler, pensassem, e se eu fosse ela, o que eu faria agora? Eu gostaria um pouco dessa sensação. O Nihil, na verdade, eu sou atriz, né? Eu fiz teatro, sou formada em teatro, sou bacharel, tenho tudo as carteirinhas, tudo de atriz. Depois que eu me formei como professora de arte. Então, eu li muita dramaturgia, né? Gosto muito de dramaturgia, aprendi muito com dramaturgia. Principalmente na condição de diálogo, construção de personagem, porque do drama não está, né, ali a construção do personagem, a gente, enquanto ator, precisa do personagem para que ele se naquela uma hora e meia de diferença. Então, é alguns exercícios que a gente faz no teatro de construção de personagens, que é para isso, é para além da cena, né? Para a redação de literatura, você não vai usar ela toda no romance, mas ela te deu base para escrever essa história. Então, eu sempre li bastante e pensava muito nisso. O Nihil, na verdade, eu comecei a escrever ainda adolescente, eu escrevi 5, porque o Nihil, eles são várias narrativas curtas,
de diferentes maneiras, né? E te contam a história desse mundo, é uma distopia, é um terror distópico. Eu gosto de chamar de terror distópico, eu inventei isso, é funcionar. E aí eu escrevi, lancei Primeiro Dia de Chuva, que ele, apesar de ter algumas quebras, ele é um romance mais padrão, né? Uma fantasia sombria, que passa em São Paulo, tem mitologias indígenas, mas ele é mais padrão, né? Começo, meio fim, tudo fechadinho. E aí eu falei, bom, é hora de eu voltar para uma coisa que tem a ver comigo e com a minha forma de experimentação, que é o Nihil. E aí eu já tinha estudado Beckett, e aquilo tinha me pegado muito, assim, porque o Beckett, em poucas palavras, ele te dá um mundo, né? Então, assim, eu acho genial. E aí eu revi algumas coisas do Beckett, que fazia alguns anos que eu tinha lido, e falei, bom, é um pouco por aí. Então, a influência é nessa construção de que você dizendo muito pouco, você fala muito sobre o personagem. Isso é um pouco cansativo da gente estar escrevendo, porque tem que escolher muito bem a palavra que vai usar. Então, assim, tem passagens em livro que são só diálogos. Tipo, travessão fala, travessão fala, travessão fala. E eu tenho que construir cada fala de um jeito, cada personagem de um jeito, que só pelo jeito que ele fala, o leitor perceba que é outra pessoa falando. Sem eu dar nenhuma indicação de tom de voz, de físico, de personalidade. Ou então de eu contar do personagem escrever uma carta sobre o que está acontecendo, né? Escrever um diário sobre o que está acontecendo. E quando a gente escreve a carta para alguém, eu vejo uma carta para a Adriana. Eu não vou falar assim, Adriana, hoje eu fui na rua e aí a árvore que fica do lado direito do meu portão, para frente da casa do meu vizinho, eu não vou dar esses detalhes, eu vou dizer o mínimo. E como é que eu dizendo o mínimo eu conto essa história, né? Então tem um pouco isso, assim, de mergulhar na mente do personagem e escrever de uma forma que pareça que eu não estou me preocupando com o leitor, porque eu não estou enchendo ele de informação, mas eu estou me preocupando que cada palavra que eu uso é importante. Então, ele foi bem árduo nesse sentido de forma, né? E ele é uma narrativa bem experimental, né? Ele passa por... tem carta, tem relatos, tem relatório de uma pesquisadora, tem algumas coisas em terceira pessoa, tem poesia, tem escrita de uma criança, enfim, tem de uma personagem que está meio louca, então você não sabe o que é a loucura dela, o que é real desse mundo que ela está vivendo. São várias experimentações. Aí eu lancei ele em 2018, em 2019 ele ganhou o A Odisseia. Bom, legal, obrigado. Eu fiquei interessado em ler, fiquei curioso. Eu vou deixar aqui até para a gente encerrar, porque tá com o horário próximo das aulas. Nihil tem algumas ilustrações, não sei se vai dar, que são de autoria da Carol. E ela, se você ainda tem exemplares da nova edição, você vai fazer mais agora, né? Essa edição que você tem é a primeira, aí tem a edição do Catarse, que tem a bolinha vermelha, né? Essa acabou. E agora está na gráfica a terceira edição. O que muda é que a do Catarse tem paratextos. Então tem o prefácio de Cid Vale Ferreira, tem um ensaio que é de um amigo filósofo e sociólogo que ele estuda Dostoiévski e ele escreveu sobre o nada e sobre o vazio. Tem alguns comentários sobre o livro. Então, tem alguns paratextos nessa edição nova, né? Aí está na gráfica. Eu tenho a edição do Catarse também, mas não na minha casa neste momento, pois emprestei para uma amiga e continua lá. Mas, como eu queria mostrar pelo menos uma edição, eu peguei a primeira que eu tenho aqui. Agora a palavra volta a você para encerramentos. Eu queria agradecer a Carol, é sempre um prazer fazer projetos com ela. E eu vou confessar que agora eu estou aqui sofrendo, porque eu tenho que entregar um conto para ela, e eu não sei para onde vou, nem como vou, mas tudo bem. E é isso. Carol, obrigada também por aceitar minha sugestão, e aí eu passo
de volta o grupo para você. Bom, já está em cima da hora para a gente terminar, né? Então eu agradeço imensamente a participação da Carol e da Adriana, né? E eu pensei no próximo encontro em 2 contos do Cortázar, justamente para a gente perceber essa diferença de quando. Aliás, não, esses 2 são fantásticos mesmo. Que são Mãos que Crescem e Bestiário, né? Um é do primeiro livro e o outro é do livro Bestiário, que é um dos mais. O livro Bestiário é um dos mais conhecidos, né? Mas é que eu tô pesquisando essa diferença na fase dele, né? Na trajetória dele, né? E daí eu pensei em deixar 4 semanas mesmo, né? De distância, né? E daí isso daí vai dar no dia 22, né? No dia 22 de junho. Não, no dia 20 de junho, né? Mas então, caso vocês tenham disponibilidade e interesse, né? Estão convidadas, né? A Adriana, que faz parte do projeto, mas nem sempre, né, tem tempo, né? E a Carol também, né? E então é isso. Eu agradeço a todos, né? E todas. E alguém mais quer falar alguma coisa. E acho que foi bastante produtivo, né? Alguém quer falar? Eu só quero agradecer a oportunidade de ter sido lida por vocês e poder ouvir os comentários. Acho que falei para a Adriana que ela ficou nervosa, que eu nunca ouvi um grupo comentando, assim, é sempre individual, mas estou muito feliz com os comentários e agradecer mesmo. Só isso. Depois o vídeo vai ser postado no YouTube, né? Daí a gente te passa o link, tá bom? Você vai cortar aquela parte que eu briguei com a. Corta aquela parte que eu briguei com a escritora. Não, Ó, agora eu já sou insólito da cara. Não, mas todos os grandes escritores têm pessoal que não gosta. Então, ó, veja no YouTube. Ó, deixa eu recomendar para você. É um filme do Mantovani, lá, dias atrás. Uma sugestão de uma revista que eu acompanho. Tá. O Cidadão Ilustre tá no YouTube. Eu tava assistindo a Netflix. Beleza, Plínio. Você Beleza? mandou o link pra gente. Adriana, quer falar alguma coisa? Tá, tchau. Já agradeci a Carol, já agradeci a vocês aceitarem a sugestão e Então, é isso. Agora estou aqui remoendo essa reunião para minha escrita. Então tá bom. Então, obrigado a todos e todas e boa noite. Até a próxima. Um abraço. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.